Olá, tudo bem com você? Passei para te contar hoje uma história que aconteceu comigo e que me ensinou algo muito interessante. Eu quero dividir esse aprendizado com você. Esses dias eu fui com a minha irmã em uma loja para comprar um presente de aniversário para minha avó. A gente estava lá olhando os pijaminhas, escolhendo lá, e uma das vendedoras da loja veio me procurar, dizendo que já tinha assistido meus vídeos, me parabenizar pelo trabalho, dizer que as minhas filhas eram lindas e tal. Aí ela fez um comentário assim: eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 18 anos, mas eu já comecei tudo errado já. Nossa, eu já comecei lá, engravidei muito cedo, então eu não estava muito preparada para aquilo. E tanto que minha filha ficou por muitos anos sem conversar comigo, ela ficou 14 anos sem falar comigo, ela falava com a minha mãe e com a minha irmã, mas comigo parece que ela sentia uma rejeição, parece que ela não se sentia assim à vontade, ela não falava comigo, ela entrava no quarto dela e ficava quieta. E faz pouco tempo que eu comecei a conversar, que a gente conseguiu se relacionar um pouco mais, né? Aí aquela história me caiu no coração de um jeito ali, aquilo mexeu comigo de verdade, né? Como um acontecimento lá do passado, né? O fato de ter engravidado sem planejar, no caso dessa mãe, como isso estava determinando a história dela. E ali, nossa, aquilo me tocou muito de verdade. Eu comecei a conversar com ela e a gente praticamente fez uma sessão de coaching ali no meio da loja, conversando. E eu conversei com ela explicando: puxa, mas você já conversou com a sua filha hoje, falando sobre como foi essa situação de você engravidar? Hoje a filha tem 18 anos, ela já tem essa compreensão, né? Talvez com uma criança pequenininha não fosse assim tão fácil, tão claro. E eu falei para ela assim: e se você hoje parasse de afirmar que você começou tudo errado? E se você entendesse que o que aconteceu na sua história te deu uma maturidade que talvez você não teria se não tivesse engravidado cedo, né? Se não me engano, ela tinha 17, 18 anos, alguma coisa assim. Então, hoje, já com seus 30 e tantos anos, ela consegue olhar para trás e perceber que ela amadureceu nesse processo. Então, por que não mostrar isso para a filha? Até naquele dia, o que eu falei para ela foi assim: e se você chegar a conversar com a sua filha, a primeira coisa que você teria que fazer é falar para você mesma e se convencer de que eu não comecei tudo errado, eu não estraguei a minha vida, eu não tinha que ter feito de outra forma. Já aconteceu. Essas coisas já passaram, eu não tenho como mudar o que passou, mas eu posso olhar para isso de uma nova forma. E se eu resolver focar no que eu cresci depois que eu tive filho, no que eu precisei aprender, na responsabilidade que eu precisei ter com o meu trabalho, e se eu olhar isso como uma coisa boa, com os ganhos que eu tive, tendo que sustentar um filho, tendo que me desenvolver como pessoa, tendo que aprender a lidar com uma criança que estava ali dependendo de mim. Então veja que a forma como nós olhamos para a situação faz toda a diferença. Eu não sei qual foi o fato que aconteceu na sua maternidade, que possa ter marcado a sua maternidade, ou de alguém que você conhece. Por exemplo, como foi o caso dessa mãe, alguém que engravida na adolescência, ou uma mãe, como algumas que eu atendi alguns dias atrás, aconteceu 2 casos assim, de mães que engravidaram e logo em seguida que tiveram o primeiro filho, tiveram um segundo filho meio que sem planejar, meio sem querer, e se viram ali com poucos meses de diferença entre uma gestação e outra, se viram perdidas no que estava acontecendo e se viram sem chão, porque afinal de contas um filho é amado, é desejado, mas não havia sido planejado para aquele momento. Algumas mães acabam permitindo que esse acontecimento determine tudo o que vai vir em seguida. Tudo bem, eu não tinha planejado um filho tão perto do outro. Realmente, ter um filho com poucos meses, com um ano e pouquinho de diferença, é desafiador para qualquer família, né? Tem famílias que optam por isso e já estão preparadas para isso, mas os casos em que aquela pessoa não estava esperando essa gestação, ok, né? Eu fiquei grávida, tudo bem, agora vamos ver o que eu vou fazer com isso, vou encarar essa situação, vou amadurecer o que eu preciso, vou fazer tudo o que for possível, o que não for possível eu deixo, né? Vou buscar a ajuda que for necessária, e o que eu não consegui, infelizmente eu não consegui, ponto, né? Não vou levar a minha vida toda afirmando que porque eu comecei errado, eu nunca mais vou dar certo. Não, nós podemos sim acertar. Nós podemos fazer diferente daqui para frente.
Existe um conceito no coaching, e eu creio muito nisso, hoje eu consigo compreender esse conceito, que diz assim: o que determina o nosso futuro não é o nosso passado. Eu queria que isso entrasse no seu coração, independente do que foi o seu passado, dos erros que você teve enquanto mãe lá atrás, talvez ter engravidado de uma pessoa que não era a pessoa que você queria para sua vida, talvez engravidar de alguém que você não tinha um relacionamento mais profundo, ou talvez seu filho tenha vindo num momento da sua vida em que foi muito complicado. Ou talvez você nem quisesse ser mãe, talvez estivesse dentro de um casamento já, mas não quisesse ser mãe. Então, independente do que aconteceu lá no passado, não é isso que vai determinar o seu futuro. Sabe o que é que vai determinar o seu futuro? É o que você decidir hoje. O que é que você escolhe fazer com isso? 10% da nossa vida, isso eu já falei aqui já em outros vídeos, 10% da nossa vida é o que nos aconteceu. É o passado. É ter engravidado na adolescência, é ter engravidado de alguém que depois não deu certo, é ter uma gestação muito próxima da outra. Agora, o que é que eu vou fazer com isso é 90% da nossa vida. É aqui que está o grande segredo do sucesso, de me realizar, de conseguir fazer dessa história que começou difícil, uma história com um final feliz. Uma história em que a gente possa se sentir realizada enquanto mãe. Veja que enquanto nós focamos nesse 10%, eu fico me lamentando, me colocando até mesmo como uma vítima da situação. Eu não consigo educar meu filho porque aconteceu tal coisa, olha só como começou, né? Tá aqui, olha lá no princípio deu tudo errado, então agora eu não consigo mais. Né? Olha só o que fizeram comigo, ou meu marido me deixou, ou aconteceu tal situação, ou a família, né, naquele momento não aceitou a minha gestação, as pessoas não me entenderam, ou eu perdi o trabalho porque eu fiquei grávida, né? Depois que eu voltei para o trabalho me deram uma conta. Então, tudo isso é só 10%. Os outros 90% dependem de você. O que você vai fazer com isso? Então, assuma a responsabilidade. Naquele dia lá na loja, conversando com aquela vendedora, eu comecei falando para ela que a primeira coisa era ela parar de dizer que a maternidade dela não tinha dado certo porque ela começou errado. Nós não vamos mais focar nisso daqui para frente. Que tal? Você topa esse desafio? Comece a olhar para trás e ver o quanto você cresceu, quantos ganhos você já teve e talvez até a forma como você tem superado isso que aconteceu. Isso tudo é positivo. Como você está encarando, pode ter sempre um positivo. Eu não sei qual é a sua fé, mas a minha fé me diz que Deus sempre tira um bem maior de qualquer situação. Nesse caso daquela mãe, talvez ela não tivesse amadurecido, não estaria ali trabalhando, responsável, preocupada com a vida, preocupada em render, preocupada em ser um bom exemplo para a filha, se ela não tivesse sido mãe aos 18 anos. O que é que você decide fazer daqui para frente? O segundo passo que eu falei para ela, como a filha dela já tem uma idade de compreensão, assim, então senta com a sua filha um dia e fala para ela tudo isso. Fala, olha filha, a mamãe quer conversar com você. Quando você nasceu, a mamãe não estava preparada para isso, na verdade, aconteceu num momento que eu não estava esperando isso, mas eu entendi, né? No momento eu fiquei com medo, eu não sabia exatamente como eu ia cuidar de você, porque eu não tinha um emprego, eu ainda não estava casada, mas depois que isso aconteceu, eu entendi que eu precisava acontecer de uma forma diferente, que a minha vida precisava mudar. Filha, e hoje eu fico muito feliz, porque foi por sua causa que eu mudei. Foi por sua causa que eu amadureci. Foi porque você nasceu que eu tive que aprender a ser gente, aprender a crescer, aprender a ter responsabilidades. Então, filho, eu sou muito feliz por você ter chegado na minha vida. Hoje eu consigo ver isso, e se naquele momento eu não consegui demonstrar isso para você, hoje eu quero falar isso com as minhas palavras. Você é motivo de alegria na minha vida. Certeza que toda rejeição que essa filha possa ter sentido lá no passado ficaria por terra. Porque o que determina o meu futuro não é o meu passado, são as decisões que eu tomo hoje. O que você decide fazer com o que te aconteceu? Pense nisso. Sabe que se a gente vai olhar na história, as pessoas de sucesso que conseguiram fazer algo grande, ou um grande empreendedor, ou no mundo dos negócios, se você vai ler biografias por aí, geralmente as histórias de sucesso são de pessoas que tinham um grande problema
E elas arrumaram uma forma para solucionar esse problema. Então, o fato de elas terem evoluído, de elas terem crescido, foi justamente porque aquele problema apareceu. Talvez essa situação difícil que você passou seja exatamente o que você precisa vencer para ter sucesso na sua vida, para você se realizar como mãe, como esposa, como mulher, até mesmo como profissional. O que você decidir fazer com isso pode ser justamente o que vai te levar em frente. Alguns dias eu estava participando de um curso, para variar um pouquinho, né? Eu estava fazendo um treinamento, e a palestrante do curso, uma mulher de 30 e poucos anos, uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa muito inspiradora, falando e admirada por todos que estavam ali na sala, ela contou para nós o fato de que ela engravidou aos 18 anos, engravidou muito cedo, né? Eu imagino que ela tenha casado por conta disso, então, num primeiro momento, eu imagino, né? Ela não falou isso, mas eu imagino que ela tenha passado por um momento de dificuldade ali no início, né? Como toda gestação, né, precoce pode trazer esse contexto, né, essa preocupação. Mas a forma como ela escolheu lidar com isso foi maravilhosa. Ela passou a estudar sobre casamento, estudar sobre filhos, sobre se desenvolver enquanto pessoa, sobre como lidar com aquela situação, de tal forma que hoje, que a filha mais velha dela tem 12, 13 anos, ela hoje é referência para outras amigas que têm filhos mais novos e que não tiveram a experiência que ela teve de engravidar tão cedo. Hoje ela é referência na forma como ela se relaciona com o esposo, mesmo tendo casado tão nova. Então, existe um ditado popular que eu acho que cabe muito bem aqui. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ela fez uma limonada com aquilo, então ela pegou a situação difícil e transformou em algo bom. E hoje ela é admirada como esposa, como mãe, como pessoa que se respeita, como pessoa bem-sucedida, até mesmo profissionalmente. Então, se você olhar para as situações difíceis que estão acontecendo e der um novo significado para elas, olhar para elas de uma nova forma, certamente isso pode ser o que vai fazer diferença na sua vida.